pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu Simples Assim. E eu tô fazendo aqui uma série a respeito do livro A Caminho da Luz, do querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então essa série eu estou abordando o livro, estou passando capítulo por capítulo, e hoje é o dia de falar sobre a Índia milenar. Então, hoje o assunto vai ser bastante interessante, falar da fascinante Índia, pela sua espiritualidade e sabedoria únicas, assim como do Egito também. Para quem perdeu o último vídeo, eu falei sobre o Egito, a civilização egípcia, que também foi uma civilização muito importante aqui para a estruturação da nossa atual humanidade. Então, se vocês não assistiram esse vídeo, eu recomendo bastante que vocês voltem aí e assistam, né? Porque a civilização egípcia e a civilização indiana são, assim, marcos muito importantes no impulsionamento da evolução da nossa humanidade. E é isso que o Chico Xavier e o Emmanuel falam aqui no livro, da grande importância dessas duas civilizações, assim como de outras também. E é notório que essas duas civilizações, elas são muito singulares em sua forma de representação espiritual, mitológica e religiosa. E o livro conta que a civilização hindu foi uma civilização, foi a mais antiga, na verdade. Ela antecede a civilização egípcia e antecederam muitos israelitas. E o livro conta que dos exilados de Capela que vieram aqui para a Terra, existiram ali, depois se formaram 4 grandes grupos. Que o primeiro, a civilização egípcia, que nós já falamos, a Índia, que nós vamos falar nesse vídeo, os hebreus, que é o povo israelita, e os árias, que é a família indo-europeia, que ali deu origem a toda a Europa. Então foram 4 grandes grupos de degradados ali de Capela, que tiveram uma grande contribuição aqui para a nossa atual humanidade, a nossa atual raça ariana. E o livro fala que essas almas exiladas que se estabeleceram lá naquela parte do Oriente, ali na região da Índia, conseguiram traduzir as suas recordações na beleza dos Vedas e dos Upanishads. E que essas foram as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo. Então o livro confirma que tudo começou ali pela Índia, né? Com os Vedas, com toda essa tradição oral que se seguiu ali naquela região. Gente, eu vou trazer uma representação aqui que está no estudo que tem aqui no canal sobre as 7 raças do planeta. Vou deixar aqui o card aqui em cima para quem quiser se aprofundar mais um pouco nesse assunto. Ele é bastante interessante e eu vou entrar nele para que a gente entenda um pouco dessa formação, que a gente tenha tem um ponto a mais para a gente consiga amarrar todas essas informações e adquirir um verdadeiro conhecimento sobre o assunto. Eu acho que dessa forma vai ficar mais claro para a gente. Então vocês podem ver aí na figura que nós temos na verdade, gente, só pincelando aqui rapidinho, o desenvolvimento da nossa cadeia planetária, ela se dá em 7 etapas, ou 7 raças, ou 7 grandes ciclos civilizatórios. Eu não coloquei aqui nem a primeira nem a segunda, porque foi muito no início. E o homem, de fato, ele só veio para a terceira dimensão, ele só se plasmou aqui no nosso mundo a partir da terceira raça, que é a raça lemuriana. Então aqui eu vou colocar da terceira à 6ª raça. A 7ª é a última, né? Como é a etapa final e a gente não tem muito o que falar dela, eu também não coloquei aqui. Então, vocês podem ver aí que eu coloquei a terceira raça lemuriana, a 4ª raça Atlante, a 5ª raça ariana, que é a nossa atual,
e nós estamos indo para a sexta raça mãe, tá? Vocês podem ver aí também que cada raça ela tem 7 sub-raças. Então, elas desenvolvem 7 sub-raças. E uma das sub-raças são as que vão impulsionar a raça seguinte. Então, nós podemos ver aí que na nossa 5ª sub-raça, quem vai gerar a 6ª raça vai ser a nossa 6ª sub-raça, que aí eu coloquei Brasil destacado, mas depois nós chegamos lá, tá? Agora vamos focar aqui na 5ª sub-raça. O livro fala, né, que a primeira grande civilização que aconteceu aqui no nosso atual ciclo civilizatório foi a hindu. Então aqui, isso aqui bate, essa representação, gente, ela está baseada no estudo da antropogênese da Helena Blavatsky. Então, uma coisa assim que o Chico Xavier confirma a mesma coisa que ela fala. Depois vem a segunda, ário-semita, iraniana, celta e teutões. Os teutões, na verdade, são os precursores dos alemães. Nós estamos atualmente nessa, tá? E nós estamos indo para a 6ª, que muitos estudiosos falam que vai emergir aqui na América do Sul. E o Brasil terá uma grande contribuição nisso. Então, por isso que os olhos muito aqui para o Brasil, né? Nós temos várias profecias, né, a respeito do Brasil. Nós temos também um outro livro do Chico Xavier que fala muito do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, também aponta para essa questão. Mas vamos lá, vamos seguir aqui o assunto da Índia, tá? O assunto aqui do livro. Os hindus seria o primeiro. Então, queria trazer essa representação aqui para que a gente tenha em mente que as coisas seguem uma ordem e que essa ordem ela acaba estando representada em várias escolas ou doutrinas espiritualistas. E eu coloquei esse esboço também porque tem uma parte aqui do livro que fala sobre o expansionismo dos árias, que seriam os primeiros povos de fato, né? Os hindus, os que seriam os árias originais. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos nas forças da sabedoria germânica. Aqui ele já fala dos teutões, que é a nossa atual sub-raça. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. E muito cedo começaram no velho mundo os choques de famílias e tribos, ou seja, as primeiras guerras, né, por territórios, toda essa história que nós conhecemos das conquistas. É bem interessante esse comentário do livro, aí por isso que eu quis trazer essa representação para que a gente esteja com isso bem em mente, como que a evolução entre as sub-raças elas vão acontecendo e uma coisa está ligada completamente com a outra. E na verdade, o que eu penso é que não fala ali da civilização egípcia. Para mim, eu acredito que ela tenha aparecido entre a primeira e a segunda sub-raça. Porque a civilização egípcia ela veio logo depois dos hindus. Ela é mais antiga do que os israelitas e mais antiga ainda do que a indo-europeia. Agora, voltando para a Índia,
ela é muito fascinante por vários expoentes que surgiram ali, que trouxeram muito conhecimento, muita sabedoria. Ali existia muita tradição oral de se passar os conhecimentos de boca a ouvido. E dali nasceram, né, dessas tradições nasceram os Upanishads. Que o que quer dizer Upanishad? Em sânscrito quer dizer sentar-se e estar aos pés do mestre. Olha que bonito, que eles estariam ali ouvindo, né? Recebendo toda aquela sabedoria, aqueles conhecimentos. E com isso surgiram os Mahatmas. E os Mahatmas, eles criaram um ambiente de enorme grandeza para o seu povo. E até hoje, os visitantes que passam ali pela Sagrada Índia levam consigo as mais profundas impressões acerca da sua atmosfera psíquica. E o que seria um Mahatma, né? Então vamos lá, né, para o estudo da palavra. Mahatma é um honorífico usado na Índia. E na palavra do sânscrito, Maha quer dizer grande e Atma quer dizer espírito. Lembra quando a gente estuda os 7 corpos, que o 7º corpo é o Atma, é o espírito? Então Mahatma é um grande espírito, ou seja, um espírito de muita sabedoria, um espírito muito elevado. E isso que quer dizer Mahatma. E também eles são conhecidos como os irmãos mais velhos, santos. Então, realmente são pessoas que têm uma grandeza espiritual muito profunda e que estão ali, que tentam trazer essa sabedoria, repassar sua sabedoria ali para o povo. Muito conhecido aqui para nós, né? Mahatma Gandhi. O Gandhi, ele recebeu o título de Mahatma por ter sido uma grande personalidade, uma pessoa muito elevada que conseguiu libertar a Índia ali da opressão da Inglaterra, e ele conseguiu isso através de uma posição pacífica. E ele trazia isso para o povo, ele trazia essa mensagem. E é uma pessoa que ficou com seu nome na história, muito reverenciado, foi um grande ser, né, que passou aqui pela Terra e que conseguiu de alguma forma transformar a vida da Índia, porque tirou a Índia das mãos da coroa britânica. Foi conseguir uma independência do seu povo. E outra característica deles, que foi um povo de uma elevação espiritual tão grande que ele, assim, abraçava e reverenciava todas as grandes almas, os avatares que surgiam ali na sua terra. Por isso uma mitologia também tão extensa. Então eles tinham uma grande reverência por Vyasa. Vyasa foi o grande compilador dos Vedas. Foi um grande avatar que chegou e que consolidou os Vedas, entregou os Vedas ali para a população, para a massa. E também teve outros avatares, né, que surgiram ali, como Krishna, Buda, assim como outros grandes mensageiros e enviados. A Índia, né, ela é uma região que dali surgiram muitas muitas pessoas que conseguiram se iluminar e que passaram seus conhecimentos para a população, né? Esses conhecimentos estão aí para nós. Mas o livro fala que mesmo com toda essa grandiosidade de espírito que eles tinham, eles tropeçaram. E eles caíram no mesmo erro que eles caíram lá em Capela, que inclusive esse erro foi o responsável pelo seu degredo aqui para a Terra. E infelizmente eles, através do seu orgulho, acabaram cometendo esse mesmo erro por aqui, que foi a criação das castas. As castas, na verdade, foi uma coisa que eu nunca entendi muito bem, porque a Índia ela tem todo esse conhecimento de reencarnação.
Tanto que eles prezam muito o karma, eles sabem muito bem a lei, essa lei de causa e efeito que existe, essa grande lei que eles chamam de karma. E como que eles tropeçaram nisso? Por que eles criaram as castas, né? E o livro explica que isso já era um sentimento egoísta que eles trouxeram lá do seu orbe de origem. Eles já tinham isso dentro do seu coração. E aí o livro fala, né? As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Criaram-se então os rajais e os párias. Os rajais eram os príncipes, né? A nobreza, e os rajas era ralé. Eram aquelas pessoas que ninguém queria contato. Aí, aqui na página 47, ele fala, né, sobre essa organização das castas, que ela separava as suas coletividades para sempre. Então, é um meio de separação. Gente, separação nunca é bom. O que ocorre hoje no mundo de separação que nós vimos a todo momento, separação esquerda, direita, heterossexual, homossexual, negro, branco, isso não é saudável e isso é uma forma de diminuir e causar intriga e causar problemas, tá? E o livro fala, né, que essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. Então, eram realmente sentimentos muito mesquinhos, né? Muito pequenos, medíocres, que faziam isso. Porque, afinal, todos nós somos irmãos. E toda essa diferença entre nós é para que a gente aprenda um com os outros e que a gente tenhamos respeito com as diferenças. E o livro conta que um grande, um grande erro que eles trouxeram, né, que eles já trouxeram isso na sua bagagem, que foi essa hierarquia das castas, essa divisão dos rajais e dos párias, que toda essa discriminação com as pessoas, que isso foi uma questão que eles não se compadeceram com os espíritos atrasados que aqui já se encontravam, porque quando esses exilados vieram para cá, aqui na Terra já havia habitantes, terráqueos de fato, e eles tinham, além de fazer o seu resgate, eles tinham como propósito também ajudar a impulsionar a evolução desses seres mais primitivos que estavam aqui. Mas não, no caso da Índia, eles viraram as costas para esses seres e criaram toda essa hierarquia de separação, da separação da coletividade. E isso foi, assim, um grande erro que eles cometeram, porque isso atrasou demais o processo deles de resgate, de evolução. Assim como afetou também aqui a nossa evolução, né? Trazendo esse tipo de preconceito. E só para reforçar o que eu já havia falado, o livro diz aqui: e é de admirar-se que nenhum povo da Terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Então, né, eles tinham esse conhecimento, para eles já era uma coisa sabida. Como que eles cometiam esse erro? Aí vem aquela roda, né? Um dia você está aqui, um dia você é um rajá, e o outro dia você pode ser um pária, né, na outra vida. E nem isso, né, deixou que eles lutassem contra esse sentimento orgulhoso e preconceituoso. Aí o livro termina aqui falando uma coisa muito bonita, que ele fala que em face de Jesus. Aí ele fala aqui que nós temos que reconhecer que a Índia ela foi a matriz do desenvolvimento de todas as filosofias, de todas as religiões. Tudo veio ali, teve origem na Índia. Inclusive do materialismo.
tá? O materialismo também surgiu ali com os Charvakas. Os Charvakas, que foi um movimento materialista. Eu até anotei aqui que isso foi uma escola de pensamento que existiu na Índia por volta de 600 a.C. e que se extinguiu muito antes do ano 1000. Ao contrário do que pregavam os gurus e filósofos espiritualistas, essa filosofia, eles pregavam que não existia espírito, morreu, acabou. E que a pessoa deveria curtir e aproveitar a vida, porque a vida era única, que não existia mais nada após a morte. Então, até na Índia surgiu um materialismo bem forte, enraizado, né? Mas foi algo que não perdurou por muito tempo. Aí eu vou ler aqui para vocês um trechinho que é bem bonito, bem interessante. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a grandeza espiritual e suas belezas misteriosas. Mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos que colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo, cujo vindo à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separavam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito da raça no seu reinado sem fim. Então, o livro termina esse capítulo sobre a Índia com esse texto bem bonito, né, do Chico e do Emmanuel em face de Jesus. Porque a Índia ela é muito rica, né, em espiritualidade. Ela também tem a parte toda dos yogis, né, a yoga, né, todo esse conhecimento, conhecimento da alimentação, a Ayurveda, os Vedas, que são hinos, são cânticos, são a escritura sagrada da Índia, que traz muito conhecimento, inclusive conhecimento a nível cosmológico. Ali tem muitas, são 4 livros com muitas sabedorias. Tem os Upanishads, tem toda essa questão deles conhecerem a roda de Sansara. Mas acima disso tudo nós temos o Cristo, Jesus. Porque, gente, para o kardecismo, Jesus é o grande mentor do planeta Terra. Ele é o grande dirigente. Ele é dirigente do planeta Terra, assim como de outros orbes também. Inclusive de Capela. Tanto que ele fez toda essa conexão. Então, para a gente sempre, né, a mensagem do livro, a gente sempre se espelhar no grande ensinamento de Jesus, porque ele veio, né? Ele veio e deixou os seus ensinamentos aqui. Então, gente, esse foi o capítulo sobre a Índia, mais uma revelação maravilhosa aqui, né? Trazida por Emmanuel e Chico, e que a gente possa, né, já começar a ter um olhar diferente sobre a Índia. E até hoje é uma região, assim, que as pessoas que buscam, né, um conforto espiritual procuram as tradições indianas, vão até aquele país, fazem as suas peregrinações por ali, em busca, né, de um sentido para a vida. E isso está vivo até hoje lá. Então, gente, eu fico por aqui, né? Espero que tenha sido mais um assunto que vocês tenham gostado. Próximo capítulo eu vou falar sobre o grupo dos Árias, que é a família indo-europeia. Então, aguardo vocês. Muita paz e muita luz. Namastê.